abuso, né? Eu ia falar isso. Eu acho que é reflexo do abuso, não de agora, né? Mas de, sei lá, Anos. 10 anos, 20 anos. Você paga a conta lá na frente? Paga. Eu acho que... Você faz agora, não necessariamente você paga agora. Não. E até foi uma frase que eu falei para algumas pessoas que vieram conversar comigo a respeito disso. Falei, a gente está começando a ver o reflexo do que são esses 10, aí, talvez 20 anos de abuso. Provavelmente, de agora para frente, deve aumentar a quantidade de casos que a gente vai ver desse jeito. De óbitos. É possível. Então, a gente vai começar a ver muito atleta morrendo, não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele fez, às vezes, há 5, 10 anos atrás. Sim, perfeitamente. Durante, né, muito tempo. E uma outra coisa que eu queria alertar o pessoal, porque eu até fui ver a causa da morte do Boston, né? Que é aquele menino de 27 anos. O Boston Lloyd não é aquele que ele pregava quanto mais, melhor? Ele mesmo. E aí Você eu sabe fui a história ver... do Boston Lloyd? Coloca pra mim, por favor, na tela, Márcio. E se você lembrar a história, só passa pro pessoal pra galera saber de quem a gente tá falando. Não, primeiro ele pregava que existe uma guerra química, quem aguentar tomar mais hormônio vai ganhar. Ele pregava o uso de Sintol, né? De aplicação de óleo local para crescimento de músculo. Então até o nome do time de consultoria dele é 3cc, era 3cc. Porque 3cc em inglês, centímetro cúbico, é ml. Então, porque ele dizia que tinha que colocar 3 ml de Sintol por ponto de aplicação, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, Dia ele sim, fazia dia uso não. de aplicação local? Sim. Ele chegou a ter necrose no tríceps, por causa de Sintol. E ainda por cima ele usava vários outros fármacos ainda em estudo, né? Coisa que ainda não foi lançado. Então, ele comprava como reagente químico e testava nele mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi a causa da morte dele. Qual Que a causa foi da morte? dissecção de aorta. Então, a artéria dele rasgou. Rasgou? E o sangue extravasou. Então, assim, a maioria das Deu vezes... hemorragia interna? Sim, a maioria das vezes que isso acontece é irreversível, o cara morre. Né? A Mas menos isso que é chegue muito muito raro, né? rápido. É raro. E aí eu fui estudar o que pode causar isso. Falei, porra, isso aí é um negócio meio sério, né? E o que eu consegui achar de efeito é, na verdade, uma proporção de estradiol muito baixa para testosterona, o que faz com que o cano resseque. Sabe o cano que fica no sol? Que daí você dá uma Sei. porrada e quebra. Então é isso que acontece quando a pessoa faz o abuso aí de O anastrozol, tecido de letrozol. da artéria dele ressecou? Ressecou. Aqui, quando Ela enfraquece, perde elasticidade. Quando existe essa desproporção com o estrogênio muito baixo e um índice de androgênio muito alto, a gente tem um aumento de degradação de alguns tipos de fibra colágena. Por isso que a galera se lesiona. Por isso que um derivado de DHT propicia o cara a ter mais lesão, por exemplo. Não é lesão tendínea, lesão ligamentar. Justamente porque ele está tendo mais degradação de fibra colágena e isso, em tese, vai enfraquecendo, vamos dizer assim, esse tipo de tecido. E vai envolver parede vascular, né? Parte interna da parede vascular. Então aí entra aquelas idiotices que a gente sempre fala aqui. O cara que zera estradiol está se expondo a um risco muito maior de ter algum problema. E as pessoas às vezes eram estradiol sem querer, tá? Não por querer. Por exemplo, em protocolos engessados de uso de anastrozol e outros anti-aromatase, pode ser uma combinação perfeita para zerar estradiol, não é, doutor? Sim. Eu já vi prescrição de médico com derivado de DHT associado a inibidor de aromatase. Tipo, Não, o cara e tomando dutasterida. estanozolol com 1 Isso. miligrama por dia de anastrozol. É tipo E isso. põe dutasterida para segurar o cabelo. Pô, o derivado de DHT não vai se converter a estrogênio, ele não vai sofrer ação da aromatase. Então, assim, não... Imagina como fica a libido desse cara. Negativa. Não, e infelizmente é comum acontecer isso. Então, cada vez mais a gente vê idiotices desse tipo por falta de conhecimento, né? Por pegar protocolos padrão. Então, o cara pega uma formulação, vai num curso de fim de semana sobre hormônios, daí tem lá, fórmula anticolaterais. Aí o cara pega, anota no caderno, anticolaterais. E joga Começa tudo a sem passar pra todo saber mundo. a função de cada coisa. Então, se existe um medicamento é porque existe uma patologia para ele tratar. Tem gente que precisa de anastrozol? Tem. Tem gente que não precisa? Tem. Como é que você sabe? Primeira coisa,
pessoal manda pergunta na caixinha assim, 100 exames. Como saber a dose? Sem exames. Porra, Legal pra caramba, né? o cara não quer gastar 20 reais para fazer o exame de estradiol. E é isso que acontece. O pessoal vai no chute.